A luta de Teodósio contra o paganismo. Em 391, Teodósio reafirmou a proibição de sacrifícios de sangue, e decretou que ninguém fosse mais, aos santuários pagãos, passeasse pelos templos, ou olhasse para as estátuas criadas pelo homem. Os templos pagãos, que tinham sido fechados anteriormente, acabaram sendo demolidos, e em seus lugares foram construídas igrejas católicas. Mas, essa ação gerou um problema, porque as criptas usadas no mitraísmo, e nos templos dos deuses, passaram a formar os alicerces dessas igrejas. Teodósio também removeu o chamado fogo eterno do templo da deusa Vesta e dissolveu as virgens vestais. Além disso, todas as pessoas que praticassem feitiçaria ou rituais pagãos eram castigadas. O altar da Vitória, que estava localizado no Senado romano, foi finalmente retirado de lá. Então muitos pagãos pediram ao imperador para que ele fosse restaurado, porém, Teodósio recusou-se a fazer isso. O altar da Vitória tinha sido erigido pelo imperador Augusto, no ano de 29 a.C., para comemorar o seu triunfo sobre Marco Antônio e Cleópatra. No altar havia uma estátua de ouro, da deusa Vitória, que na Grécia era chamada de Nice, ou Nike. Ainda no ano de 391, o bispo Teófilo I de Alexandria descobriu um templo pagão clandestino. E então ele mostrou os objetos desse santuário aos cristãos católicos, os quais ofenderam os pagãos e geraram um conflito. Após uma luta, os pagãos foram obrigados a recuar para o Serapeu, que era um templo dedicado ao deus Serapis. Depois disso, Teodósio enviou uma carta ao bispo Teófilo, para que ele perdoasse os pagãos e destruísse o templo. Em 392, Teófilo mandou destruir o Serapeu, no qual abrigava a Biblioteca de Alexandria, que possivelmente era uma cópia da original. Essa questão é muito discutida pelos apreciadores de história. Em 393, Teodósio cancelou os Jogos Olímpicos, pois o imperador o considerava pagão. Nessa época, a Igreja Católica Romana começou a consolidar o seu poder, de maneira que ela passou a liderar o cristianismo e a influenciar os imperadores romanos. E o Edito de Tessalônica, emitido em 380, abriu o caminho para que isso fosse possível. A luta inicial contra o paganismo foi apenas um disfarce da Igreja Católica Romana, já que ela absorveu muitos dogmas e o simbolismo das religiões pagãs. Como também lucrou muito com o confisco de propriedades e os espólios removidos dos templos dedicados aos deuses. Observação: embora tenha lutado contra o paganismo, Teodósio supervisionou a retirada de um obelisco egípcio de Alexandria para Constantinopla, em 390. Esse monumento pagão é atualmente conhecido como o Obelisco de Teodósio. Ele foi erigido pelo faraó Tutemés III, que reinou sobre o Egito, provavelmente entre os anos de 1479 e 1425 a.C. O obelisco foi originalmente construído no Templo de Karnak, no Egito, um local dedicado ao deus Amon-Ra, que representava o vento e também o sol. No século IV d.C., a pedido de Teodósio I, o monumento solar foi levado para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, onde permanece até os dias de hoje, na Praça Sultão Ahmet. No pedestal do obelisco de Teodósio, está escrito: esta coluna, com 4 que jazia na terra, apenas o imperador Teodósio se atreveu a erguê-la novamente. Proclus foi convidado para executar a sua ordem, e esta grande coluna foi erguida em 32 dias. Teodósio I morreu de causas naturais, em 17 de janeiro de 395, na cidade de Milão, com 49 anos de idade. Seu governo ficou marcado pela perseguição ao paganismo
e pela ascensão da Igreja Católica ao poder, uma jornada que estava apenas começando.